E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária de saúde e bem-estar. Doutora Andresa, uma pergunta ficou no ar, porém nós vamos ter agora a participação dos nossos telespectadores, porque o nosso repórter Luciano Martins foi às ruas para saber da população amazonense se elas sabem o que é fanatismo. Será que elas realmente falaram que são ou não? Identificaram isso? Será que, por exemplo, alguém fugiu da escola? Então você confere a partir de agora o resultado. Até que ponto a paixão pelo futebol se torna fanatismo? Rapaz, o fanatismo é uma doença, né? Porque você não pode ser fanático por uma coisa que não lhe dá lucro, né? O que me dá lucro é o meu trabalho. Eu ir pro meio do sol, ficar torcendo, gritando, feito maluco, e eu não ganho nada. Os caras tudo com a vida organizada, ganhando milhões de dólares por mês, e eu não assalariado. Fanatismo para mim é uma doença. Olha, o futebol está no sangue do brasileiro, né? Agora, sobre a questão do fanatismo, aí já é demais, mesmo porque eu sou contra isso, o fanatismo no futebol. Tem que saber separar as coisas. Um exemplo disso é a violência nos estádios. As torcidas organizadas ficam brigando por si só. Aí, o que acontece com isso? O torcedor, que é torcedor que é apaixonado pelo seu time, vai deixar de ir ao estádio por causa da violência. Então, essas brigas aí nada mais é do que o fanatismo. E eu sou contra. E o Brasil tem que acabar com o fanatismo de torcida organizada. Cara, depende da pessoa, né? Aquela pessoa, eu, por exemplo, eu sou corintiano, então o primeiro jogo que teve aqui em Manaus do Corinthians, eu aproveitei. Tive que faltar à faculdade, né, pelo fanatismo ao clube. Eu, apesar de não ser paulista, ser corintiana, mas eu sou muito fanático pelo Corinthians. Então, acho que é o ponto da pessoa fazer qualquer coisa, aquilo que está dentro das suas condições, com certeza também, né? Não fazer nada de errado, mas fazer aquilo de coração. Acho que quando a pessoa vai para o estádio, briga, quer bater no outro, quer matar o outro, como acontece em muitas torcidas por aí. Acho que isso daí é fanatismo, né? Você brigar pelo um clube, você tem que torcer, pô. Torcer, respeitar o outro adversário e também ser respeitado. Isso é que vale, tá entendendo? Respeitar o futebol, você saber perder, saber ganhar, todo esse tem momento, tá bom? Doutora Andresa, como nós podemos acompanhar, uma pessoa falou que realmente é fanática, inclusive faltou à faculdade, aproveitou a vinda do time dele favorito, ou seja, o Corinthians, para prestigiar, não nasceu em São Paulo, mas gosta do Corinthians. Outras pessoas falaram que não são fanáticos, mas gostam de futebol. A gente vê aí controvérsias, né? Algumas pessoas gostam, outras não gostam, admitem, outras não. O que a gente pode falar sobre isso? Bem, a questão de você faltar um compromisso para, no caso, assistir uma partida de futebol. Bem, o que eu tenho a dizer a esses torcedores é que se isso for numa dosagem que não prejudiquem, por exemplo, eu faltei, mas eu não prejudiquei o meu estudo, de repente eu não faltei uma prova ou um compromisso mais sério, tudo bem que se deu uma escapadinha que eu acho até que é saudável. Agora, quando já passa a ser uma atitude com frequência, eu já tomei o gostinho, eu vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo, então realmente um cuidado tem que ser bem mais delicado nesse caso, tem que dar um cuidado especial, uma atenção especial para que esse comportamento, esse impulso seja controlado. Porque você não pode confundir as suas obrigações e colocar, no caso, o lazer como uma prioridade, porque com certeza vai vir prejudicar lá na frente. Vai impactar lá na frente, exatamente, né? Tendo problemas maiores. Bom, e como nós falamos no início do bloco, será que esse fanatismo pode surgir desde criança? Como é que funciona essa influência dos pais? Nós falamos aí, o pai pode ser fanático, gostar realmente de um time, a mãe não é do mesmo time, tem esse conflito de gostos aí, né? E a criança, como é que fica nesse meio? Qual o papel dos pais nesse momento? Como a criança também deve lidar? Primeiramente, eu sei que é difícil o que eu vou falar agora para os pais, mas primeiramente os pais eles não devem ter um poder total de influência na vida da criança. Eles têm que deixar que a criança escolha
Tem essa Tem opção de a escolha. sua opção, até porque essa questão do fanatismo tem muito também a ver com os pais imporem a criança desde pequena. Também outra questão que é a personalidade. Eu posso ter uma família extremamente fanática, que realmente ama o futebol, vista a camisa e faça todas essas loucuras pelo futebol e não seguir devido à minha escolha. E também, muitas vezes, os pais dão até espaço para essa criança escolher se ele quer seguir ou quer e respeitam essa escolha. Mas tem pais que não. Além deles terem o fanatismo, eles ainda impõem essa condição para a criança que acaba sendo conduzida, induzida, e não por vontade própria, mas porque a família leva junto para essa mesma questão. Muitas vezes é importante nós falarmos sobre isso, que a criança nem nasceu, os pais já Exatamente. estão falando, afirmando que a criança vai Já ser compram do time tal. roupinhas, já tem toda uma influência desde pequeno. Então, tudo bem que seja até de uma coisa saudável, uma brincadeira, tudo bem, não tem problema. Isso até é saudável realmente de acontecer. Agora, colocando, impondo isso à criança, vestindo, por exemplo, a criança não quer, eu não quero, pai, eu não quero isso. E o pai vai lá, coloca. A gente não sabe por detrás de um sorriso num campo de futebol o que aquela criança já chorou para não estar ali. Então, nós não sabemos essa questão, que realmente é muito subjetiva. Então, os pais realmente têm que tomar cuidado desde criança para que isso não coloque a criança até, como é que se diz, para uma escolha, às vezes, que ela não quer. Então, eles têm que tomar muito cuidado nessa relação, porque eles são as primeiras referências dos filhos. Sim. E é de pequeno que realmente se transforma num adulto saudável ou puxando para o lado patológico. Então, vamos ter um pouco de cuidado aí. Ontem, inclusive, nós falamos aqui no programa Estilo de Vida sobre os pais sendo espelhos dos filhos. Então, nós começamos a ver aí atitudes, comportamento, exemplos desde criança. Agora, esse comportamento, a atitude dos pais pode prejudicar no desenvolvimento da criança? Com certeza. Ela pode ser, por exemplo, um adulto revoltado? Eu não digo que revoltado, mas ela pode ser uma pessoa, um adulto Frustrada? frustrada, pode ser uma criança extremamente ansiosa ou puxar para agressividade. Então, existem N fatores que realmente é muito subjetivo porque vai muito da personalidade. Mas o externo, o meio familiar, com certeza é um forte poder de influência nessa personalidade, nesse desenvolvimento da criança, com certeza. E essa patologia comportamental, no caso, o fanatismo, tem tratamento? Tem cura? Como é que funciona esse tratamento, esse processo? É a longo prazo, a curto prazo? A longo prazo, realmente é a longo prazo, porque depende também do grau da patologia. Se for algo que a pessoa detectou logo de início e foi procurar uma ajuda, esse com certeza vai ter um resultado muito mais positivo e a curto prazo. Agora, se é um fanático realmente extremamente doente, agressivo, que tenha cometido até atrocidades referente àquela situação, realmente. E o tratamento com certeza vai ser um psicólogo com um psiquiatra, porque infelizmente vai ter que levar a medicação. Vai ser um tratamento conjunto na parte psicoterapêutica, junto com a psiquiatria que entra com a medicação para poder controlar esses impulsos do torcedor, que realmente só vão poder ser controlados com a ajuda de Se ele não está medicamentos. conseguindo fazer esse trabalho sozinho, realmente precisa de uma Exatamente. intervenção médica. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Eu que Gostei agradeço. muito do nosso bate-papo já em clima de De Copa Copa. do Mundo. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. E para você de casa, não saia daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais dicas de saúde e bem-estar. Até lá.